Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Amados irmãos, hoje nós celebramos Todos os Santos. Essa festa tem sua origem em duas constatações da igreja. A primeira constatação da igreja é que ao longo do ano, ainda que todos os dias nós celebrássemos um santo, ao final do ano faltariam muitos outros santos que não foram celebrados ao longo do ano. Porque a santidade na igreja é algo tão profundo e tão fecundo. Porque a santidade da igreja não se resume a 365 santos, mas são tantos, são milhares de homens e mulheres que deram sua vida por Cristo, de homens e mulheres que encontraram no Senhor a resposta para todos os seus anseios. Por isso a igreja, então, num só dia, celebra todos os santos. Porém, existe ainda outro motivo pelo qual a igreja celebra todos os santos juntos. Celebra todos os santos, porque nem mesmo a igreja sabe quantos são os santos que estão no céu. Então, muitos dos nossos irmãos que não foram canonizados, muitos dos nossos irmãos que viveram de tal modo a sua santidade que as pessoas não perceberam
que ele era especial, então a igreja não deixa de celebrá-los. E num só dia celebra todos os santos, os que foram canonizados e aqueles santos e santas que não foram canonizados, mas que estão diante de Deus. O que é então a santidade? A santidade são todos aqueles que estão diante de Deus. São todos aqueles que lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. São aqueles que se salvaram, ou melhor, que deixaram-se salvar por Cristo. Quem são esses vestidos com roupas brancas? São aqueles, amados irmãos, que souberam ser pobres em espírito. Amados irmãos, a verdadeira pobreza não pode nunca ser resumida apenas à falta de bens materiais. A pobreza é uma atitude do coração. A pobreza é uma atitude de confiar apenas em Deus, não confiar nas coisas nem nas pessoas. Esses são os verdadeiros pobres. Esses são aqueles que têm no seu coração apenas lugar para Deus. Os pobres do Senhor, como diz o Antigo Testamento. Quem são esses vestidos de branco? São aqueles que são aflitos e por isso deixam-se consolar por Deus. São aqueles que, olhando a realidade do mundo, não se contentam com o mundo e por isso estão aflitos. Aflitos porque os direitos de Deus estão sendo usurpados. Aflitos porque olham a realidade e veem que ela caminha por um lugar, por um caminho que não é o caminho de Deus. Mas esses se deixam consolar apenas por Deus. Quem são esses vestidos com roupas brancas? São os mansos. São aqueles que não usam a força nem da espada, nem da língua para ferir os demais, mas usam a doçura do seu coração para atrair para Cristo. Usam a doçura do seu coração para demonstrarem que Deus ama a todos. Quem são esses vestidos com roupas brancas? São os que têm fome e sede de justiça. São aqueles que não se contentam com a justiça humana. São aqueles que, olhando o mundo ao seu redor, se dão conta que existe uma justiça maior e vem de Deus. Atenção, amados irmãos, quando nós meditamos esses que têm fome e sede de justiça, logo nós queremos interpretar por uma justiça social. E não é esse exatamente o propósito de nosso Senhor. A verdadeira fome e sede de justiça é a fome e sede de fazer com que Deus seja Deus no mundo, de retirar os falsos deuses do lugar de Deus. E às vezes somos nós mesmos os falsos deuses, mas deixarmos que Deus seja Deus na nossa vida e no mundo. A fome e a sede de justiça é a prática da religiosidade. A fome e a sede de justiça é vir às missas aos domingos. Nós sabemos que vir à missa aos domingos não está dentro da virtude da piedade, mas está dentro da virtude da justiça, porque nós rendemos justiça a Deus. Ele me criou, Ele me deu todos os bens, por isso eu reconheço os benefícios deles recebidos. Quem são esses vestidos de branco? São aqueles que souberam ser misericordiosos. No mundo implacável, o cristão precisa ser misericordioso. Por isso nosso Senhor colocou no centro do Pai Nosso
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós, do mesmo modo como nós perdoamos os outros que nos ofenderam. Nós somos chamados a sermos espelhos que refletem a misericórdia de Deus no meio do mundo. Nós devemos deixar de lado esse nosso modo de ser, que nos faz ser tão justiceiros com os irmãos e com as irmãs, e olhamos para Deus pedindo misericórdia. Nós que somos os primeiros a apontar os nossos dedos contra os nossos irmãos e irmãs, e depois nos ajoelhamos arrependidos no confessionário e batemos no peito em toda a missa dizendo: por minha culpa, minha tão grande culpa. Às vezes, amados irmãos, nós queremos muito que Deus seja misericordioso conosco, mas nós não somos misericordiosos com os demais. Quem são esses? São os puros de coração. São aqueles que, mesmo estando no mundo, não são do mundo. São aqueles que não se contaminam com a maldade, com a impureza que vem do mundo, mas sempre protegem o seu coração, para que as ideias do mundo, para que os raciocínios do mundo, para que os pensamentos do mundo não penetrem em seu coração. Quem são esses? São os que promovem a paz. São aqueles que não querem vencer tudo na guerra entre países, mas também na guerra que às vezes nós promovemos entre nós, na nossa casa, na nossa família, na igreja. Somos chamados a sermos promotores da paz, a sermos aqueles que, mesmo nas discordâncias, são capazes de encontrar pontos em comum e dão mais força e mais peso a esses pontos em comum do que as diferenças. Quem são esses? São aqueles que são perseguidos por causa da justiça do reino de Deus. Amados irmãos, ainda hoje, século 21, quantos irmãos nossos são perseguidos ao longo do mundo somente porque são cristãos? Quantos irmãos nossos hoje, enquanto estamos celebrando a Santa Missa, estão proibidos de assistirem à missa ao longo do mundo? Parece uma coisa que aconteceu no século IV, no início da igreja, e no entanto é hoje. E no entanto hoje, em vários lugares do mundo, muitos irmãos nossos são proibidos de professarem a sua fé. São proibidos de se reunirem para adorarem o Senhor. São proibidos de venderem ou distribuírem a palavra de Deus, a Bíblia. Muitos irmãos nossos, nem católicos são, mas estão ali perseguidos porque creem em Cristo. Como não pensarmos naquela história de um pastor protestante num país contrário à fé cristã. E ele tinha no seu carro várias Bíblias, e ele saía distribuindo nas comunidades perseguidas aquelas Bíblias. E ele então, parado pela polícia, manda abrir o porta-malas, e ele, sabendo que levava Bíblias, confia no Senhor, porque o Senhor está sempre ao lado dos perseguidos por causa do seu reino. E quando abrem o porta-malas, não encontram nenhuma Bíblia. Encontram rosas, encontram flores. Um milagre de Deus. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos em alguns países que não têm direito de se encontrarem publicamente. E nós temos vergonha e preguiça de participar de uma procissão. Quem são esses? São aqueles que são injuriados e perseguidos, e que as pessoas, mentindo,
dizem todo tipo de mal contra eles por causa de Cristo. Em muitos países, repito, até hoje, ser cristão é um crime. Em muitos países, até hoje, inventam muitas coisas contra o cristianismo. Trago um dado agora dos primeiros séculos da igreja. Existia na Roma antiga um boato sobre os cristãos. Como os cristãos falavam no pão da vida, os romanos contra a fé diziam: eles colocam uma criança dentro do pão, matam a criança durante a celebração e dão a comer os pedaços da criança. Olhe a que nível chegava a maldade humana. Inventavam coisas horríveis contra o cristianismo. Mas Jesus diz: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amados irmãos, nós não podemos nos contentar com a alegria da vida humana. Nós não podemos resumir toda a nossa esperança a esses anos que iremos passar sobre esta terra. A nossa recompensa é no reino dos céus. E é por isso que nós seguimos o Cordeiro, seguimos o crucificado, seguimos o Senhor para sermos felizes eternamente no reino dos céus. Os santos não são outra coisa senão aqueles que souberam seguir a Cristo e, portanto, seguindo o Senhor, encontraram a felicidade perfeita. Quem são esses? Vestidos com roupas brancas, e de onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação. A vida é uma tribulação. A vida é uma luta. Por isso Jó, no Antigo Testamento, perguntou: não é porventura a vida sobre a terra uma luta constante? Esses são os que vieram da grande tribulação. Amados irmãos, não tenhamos medo das tribulações, porque passando por elas, nós lavamos e alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Permita-me, Léon Blois, usar uma de suas frases e adaptá-la. A igreja não é os pecadores, a igreja é os seus santos. A igreja não pode nunca ser retirada como modelo através dos homens e das mulheres que dizem não a Deus. A igreja são os seus santos que vivem a palavra do Senhor. Eles são o modelo, eles são a meta. Como é bom ser católico. O católico tem diante de si os santos. São essas pessoas que já fizeram o caminho e já chegaram. E nós podemos nos espelhar nelas, para assim também nós chegarmos. Ter devoção aos santos não é somente para quando o sapato aperta, a gente ir correndo até São José e dizer: São José, valei-me. Mas é também para quando tivermos dúvida de qual caminho seguir, nós nos perguntarmos: e São José, que escolha fez? E São José, que caminho tomou? E São José, que passos deu? E aí nós, animados por seu exemplo, também podemos dar os mesmos passos, fazer as mesmas escolhas, tomar o mesmo caminho, para chegarmos ao mesmo lugar, ao céu, à vida eterna. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O tempo da vida é para isso, é para lavarmos nossa veste batismal no sangue de Cristo e chegarmos, como cantamos no início da Santa Missa, e chegarmos puros e santos à vida eterna. É assim
a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que são filhos. Sabei que desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Mas nem sequer chegamos no céu e já caminhamos na estrada do mundo, com os olhos fixos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém. Creio